Olá, amadas! Quero contar para vocês um pouco, com uma cara terapêutica, com uma cara de consciência, todos os acontecimentos últimos aqui na minha vida. Vocês sabem que os meus pais ficaram internados, adoeceram ao mesmo tempo. Eu quero contar um pouquinho disso para vocês. Por que eu quero contar isso para vocês? Não só para vocês entenderem que uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que trabalha, que se trabalha, também tem desafios, né? Para se buscar, para se manter no centro quando coisas difíceis acontecem, porque coisas desafiadoras, difíceis acontecem o tempo todo. Tem uma pessoa querendo participar aqui. Acontecem sim, e acontecem por um motivo, tudo tem uma justa causa, tá? E a gente precisa estar muito conectado com a gente mesmo, para a gente, na hora do estresse, na hora do desespero, a gente ir no desespero, porque às vezes não tem como não ir, mas voltar, né? Ir lá e se buscar e falar, opa, volta aqui. Então, assim, meus pais sempre foram espiritualizados, têm muito conhecimento, conhecimentos terapêuticos. Meu pai sempre foi massagista por mais de 30 anos, massagista do Yin, uma linha de cura oriental. Minha mãe cromoterapeuta, meu pai radiestesista. Então, espiritualistas, kardecistas, pessoas com conhecimento. Minha mãe fez curso de nutrição vegetariana, macrobiótica, há acho que uns 40 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Então, assim, pessoas com conhecimento e que com o passar do tempo foram se abandonando, foram largando suas práticas, né? Foram caminhando para a pílula mágica. E a pílula mágica, ela tá aqui para mim, para você. Todos os dias tem alguém oferecendo uma pílula mágica. E todos os dias eu tô aqui falando para você que tudo é processo. Para você estar com você, para você estar no seu processo, para você não cair nessa armadilha da pílula mágica. O que aconteceu? Que foram padrões familiares foram se desenvolvendo e às vezes não tem o que fazer. Podemos, né, trabalhar isso, dar a atenção na saúde física, mas não cair na esparrela de que, bom, se eu tomo esse medicamento, eu não preciso mais cuidar de mais nada. Que foi o que aconteceu, infelizmente, com os meus pais, e eu não quero deixar isso aqui como uma crítica. Não, mas como um aprendizado, inclusive para mim, né? Porque às vezes eu coço o nariz e minha mãe fala, toma tal coisa. Eu falo, mãe, eu não tomo remédio. Mas toma não sei o quê, mãe. Eu não tomo remédio, olha, mas remédio é para ser tomado. Eu acho que remédio é para ser tomado em casos muito pontuais. Mas se você está com uma dorzinha de cabeça, espera para entender o que o seu corpo está querendo dizer com a sua dorzinha de cabeça. Se você tem dores de cabeça recorrentes, perdão, o que a sua dor de cabeça está querendo que você veja no teu histórico? Então, umas coisas pontuais são coisas do agora. O que eu preciso ver em mim? Né? Dá um tempo até para o teu corpo reagir, para a tua consciência se expandir. Quando são coisas recorrentes, o que essa causa física aqui, esse sintoma físico está querendo me dizer? Isso é estar com você, isso é aprender a refletir em consciência, em harmonia com o seu corpo. E não assim, eu estou ansioso, sabe por quê? Porque o dólar está caro, porque a gasolina está cara, porque a carne aumentou. Não, você não está ansioso por causa disso. Você está ansioso por um monte de outros fatores. Agora, sim, nós temos ansiedades assim pontuais, né? Vou ter uma entrevista de emprego, tenho uma ansiedade. Né? O dinheiro encurtou, a carne aumentou, eu tenho uma ansiedade, mas é uma coisa passageira, ela é momentânea. Agora aquilo que vem, são coisas que você precisa investigar em você. É autoconhecimento. Para você, lá na frente, não passar pela esparrela né? Vou tomar essa pílula, uma para ansiedade, uma para depressão, uma para diabetes, uma para não sei o quê, e não cuidar nunca de você. Nunca cuidar realmente do que precisa ser cuidado. E é muito duro a gente falar isso quando a gente está assistindo uma pessoa que a gente tanto ama, que tinha consciência, ou melhor, tinha não, que tem consciência, não fazer, porque sabe fazer.
Então nunca começa do lado de fora. O lado de fora é o último lugar. Quando o teu corpo começa a te bater, é porque alguma coisa lá dentro já faz tempo que está gritando. Então assim, o meu pai desenvolveu um quadro de insuficiência cardíaca, pressão alta. O ano passado ele emagreceu 30 quilos e não queria ir ao médico. Um cara emagrece 30 quilos, não levanta mais da cama e não quer ir ao médico, eu não sinto nada. Eu não tenho nada. Falei, como que você emagrece 30 quilos e não tem nada? Era diabetes. Mas levou meses para a gente conseguir levar ele ao médico. E assim, de vez em quando, né? Aí não fazia direito o que o médico mandava. Esses sintomas foram se agravando, né? E surgiram feridas enormes na perna. Essas feridas poderiam se agravar ainda mais por conta de uma diabetes. Foi internado. Passada uma semana da internação do meu pai, a minha mãe desmaia sozinha dentro de casa, cai e quebra o pé em 2 lugares. Um em cada lugar. Porque o estresse, por conta da doença do meu pai, o estresse entre eles ficou altíssimo. Imagina o que é cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada. E imagina uma pessoa que quer cuidar, a mãe, para cuidar de uma pessoa que não quer ser cuidada. Então, houve ali um choque muito grande. Estou contando tudo isso para você entender lá na frente como que a energia divina trabalha para pôr ordem na nossa vida. Porque isso não é uma desordem. É uma desordem que está te levando para a ordem. É uma desordem que está nos levando para a ordem. Mamãe cai num domingo, 2 semanas atrás, quase 3, 20 dias atrás, né? 2 domingos para trás, ela caiu. Quebrou o pé em 2 lugares, me liga, eu atendo o telefone, oi Má, caí, quebrei o pé. Eu, oi? Ela mora em São Paulo, eu em Atibaia. Catei meu carro, corri e era um dia, gente, que eu tinha tido uma dor nas costas. Engraçado como o corpo fala, né? Meu corpo já estava tenso sem saber, a minha consciência saber o que estava acontecendo. Corri em São Paulo, em todo aquele procedimento, né? Uma dificuldade para colocar no carro, porque ela estava tão tranquila que eu falei, não quebrou. Ela virou o pé, vai enfaixar e vai ficar tudo bem. Não. Então eu não chamei o SAMU, eu mesma removi. Chegando lá no hospital, que ela foi atendida, realmente ela tinha quebrado o pé em 2 lugares. 2 dias depois, aí eu passei 24 horas para conseguir internar, vários exames, remoção, vários estresses que eu tô contando para vocês em outros vídeos, as ferramentas que eu usei para falar, ai meu Deus do céu, não posso ficar louca. Eu tenho que ficar lúcida, porque a minha irmã mora em Caraguá. Então, quem estava mais perto? Né? Eu tenho que ficar lúcida, eu tenho que ficar calma, eu tenho que saber o que fazer, tenho que entrar em contato com o meu ser interno para ele falar assim, faz isso, faz aquilo, né? Então, estou contando aí nos vídeos as ferramentas que eu usei. Essa semana já fiz 2 vídeos, hoje vai outro para o ar. Vou colocar esse junto e tudo bem. Quem quiser ver tudo, veja, é um vídeo mais longo e quem tiver interesse, né, em aprender, eu acho que vale muito a pena. E aí, ela foi internada, né, de domingo para segunda. Segunda-feira foi internada de manhã, ficou no hospital. Terça-feira eu voltei para visitas, documentos, não sei mais o que. Descobri no caminho que o meu pai estava de alta. E eu fui com a minha filha e falei, filha, nós não vamos conseguir ir. E aí tinha tido um acidente na Fernão Dias e a minha filha mandou um recado falando, ó mãe, a Fernão Dias está parada. E aí eu parei ali na porta da minha casa, foi engraçado, porque eu falei, acho que eu não vou. Falei, não, nós vamos sim. Falei, filha, chegando lá a gente se divide, eu te deixo na metade do caminho, você pega um Uber, eu vou num hospital, você vai no outro. Tá bom, ficou combinado assim. Chegando, a minha outra filha manda esse recado, a Fernão Dias está fechada. Cheguei na porta da minha casa, falei, vou por aqui por um outro caminho, né? Por outra cidade que tem aqui perto, Nazaré Paulista. Falei, vou por Nazaré. Falei, Nazaré dá uma volta enorme. Dei uma respirada assim, falei, não, vou para Fernão Dias. Mesmo que a gente demore um pouco mais, nós vamos chegar. Gente, não tinha acidente mais na hora que eu passei. Não tinha mais. A hora que eu passei, o acidente foi, sabe, liberando. Nós passamos sem acidente. Nós chegamos lá bem em cima da hora. E aí a Vitória foi ver a minha mãe e eu fui ver o meu pai e eu ia arrumar um jeito de contar para ele que ela tinha se machucado. Eu descobri que ele estava de alta no caminho, a 5 minutos do hospital. Não tinha levado roupa, não tinha nada, não estava preparada para a alta dele.
Fiz a alta dele, tive que colocar ele no carro sozinho, ninguém me ajudou. Um homem... Meu pai tem uma mão assim desse tamanho, meu pai é lituano. Levei ele para casa, depois fui buscar a Vitória no hospital, levei ele para casa. 1000 pessoas ajudaram a colocar ele dentro de casa, graças a Deus, os vizinhos. Eu falei, pai, agora não tem mais jeito, você vai ter que ir para Caraguá. Caraguá tem um sistema de saúde muito completo, muito maravilhoso, que vem atender as pessoas que precisam e têm dificuldade de mobilidade em casa. O agente de saúde vem, a enfermagem vem, faz uma primeira avaliação, agenda o médico vem em casa. E a gente estava numa luta aí com meu pai há dias. Pai, vamos para Caraguá, passa um tempo lá, a gente tem casa lá, vai. Não quero. No dia que ele foi internado, é curioso saber isso também, no dia que ele foi internado, eu saí da minha casa para ir para São Paulo para levá-lo para Caraguá e chegou lá e ele falou, não vou. Com todas as coisas arrumadas, ele falou, não vou. Falei, bom, já que você não vai para Caraguá, pai, então nós vamos no médico. Ele falou, então eu vou porque eu tô com uma dorzinha nas costas. Ficou internado quase 10 dias com uma dorzinha nas costas que ele estava. Enfim, o quadro do meu pai começou a regredir com essa internação, mas quando ele saiu do hospital, depois de uma semana deitado, ele não andava mais e nem mais tinha controle de esfínteres. Ou seja, xixi, cocô na fralda. Pensa, gente, um homem grande, pesado. E aí, nesse dia da alta dele, tive que contar para ele, mamãe internada, ele ficou desesperado. Falei, pai, não tem mais jeito, agora você tem que ir para Caraguá. Ele falou, mas eu não quero, eu vou esperar sua mãe, não vou deixar ela sozinha aqui. Falei, pai, você está sozinho aqui. Porque mesmo que eu e a minha irmã viemos ficar aqui com você dia e noite, a gente não tem condições, não temos força física para lidar contigo. Né? Então nós precisamos de mais ajuda. E aí eu cuidei dele, fiquei até de noite, dei janta, pus na cama e falei, amanhã de manhã eu tô aqui, nós vamos para Caraguá, e foi assim. Aí no dia seguinte, não fui ver minha mãe de novo, coloquei ele no carro, eu levei ele para Caraguá, fiz um bate-volta, levei ele, deixei ele lá com a minha irmã, com o meu cunhado, com os meus sobrinhos e voltei. Aí a minha irmã começou uma luta lá com ele de consciência alimentar, porque tem diabetes, de consciência de movimento físico, de consciência de que você precisa fazer o seu movimento, lutar pela sua vida. Deu bastante trabalho, mas hoje ele está mais bonito, mais alegre, mais disposto, voltou a andar, está tomando banho sozinho, consegue ir no banheiro sozinho. Então, assim, em 15 dias ele deu um salto quântico, né? Porque foi feito um trabalho. A assistência do SUS lá em Caraguá está atendendo ele em casa. Então já foi a nutricionista, já foi a enfermagem, a médica vai, hoje é quinta-feira, a médica vai amanhã, semana que vem vai a dentista. Cuidados que precisam. Mas uma coisa que foi muito importante é que houve um resgate da sua consciência espiritual. Né? Toda uma conversa, todo um diálogo, toda uma briga também, para que essa consciência espiritual do seu autocuidado espiritual viesse à tona. Nesse meio, nesse ínterim, mamãe passou por 2 cirurgias, uma para estabilizar aquela articulação e uma outra depois de uns dias, então foram 10 dias de internação, realmente para restaurar o tornozelo que quebrou. Foram 2 lugares, quebrou assim, ó, do lado de cá e do lado de cá, o pé, o tornozelo. E veio para cá. Veio aqui para minha casa, a caminha dela tá aqui, ó. Pus uma cama na sala para ela estar perto da gente, junto com a gente, perto da televisão, perto da água, perto do banheiro, perto de tudo, para dar toda a assistência que ela precisa de uma maneira fácil e afetiva. E aí foi que eu fui descobrir que também haviam muitas resistências com minha mãe, coisas que a gente... Quando tem um doente e está tudo olhando para ele, você também não está enxergando as outras resistências e como essa consciência alimentar também era necessária, como essa consciência espiritual também estava, eu rezo e Deus faz. Mãe, você reza, mas a sua glicemia não vai abaixar se você continuar comendo pão, Então, assim, quando ela ficou 3 dias sem comer pão, foi uma loucura. Porque o corpo vicia no açúcar, na farinha, na massa,
né, nas gostosuras da vida. As gostosuras da vida, elas são absolutamente necessárias, mas tudo precisa ser dosado. Se você tomar água demais, vai te fazer mal. E aí, assim, a base alimentar, né, da farinha vai te dar déficit no teu corpo. 10 anos atrás, eu falei, mãe, você quer com 70 anos subir e descer a escada sozinha, fazer suas coisas sozinha, ir no banheiro sozinha? Começa a fazer um exercício físico agora, ainda dá tempo. Porque eu sou professora de educação física. Essa é a minha formação. Né? Minha família sempre foram de obesos. Então, qual era a minha tendência? A obesidade. Eu falei, não. Fiz educação física, fui tratar da saúde, sempre tratei da alimentação, sempre olhei para a minha alimentação. Então, assim, venho de um histórico de diabéticos, obesos, hipertensos. A hipertensão, né? Ela me catou porque quando o meu emocional desequilibra, que nem nesses episódios, a minha pressão sobe. Tá? Então tá, vamos cuidar. Tenho aí umas coisinhas que eu tô contando nos outros vídeos, como que eu fui controlando isso. Às vezes é preciso tomar medicação. Tomamos, mas a gente precisa saber que a gente precisa diminuir o sal, que a gente precisa melhorar a qualidade da nossa alimentação, que a gente precisa ter uma atividade física constante, né, que a gente precisa manter o nosso corpo mais magro possível, músculos mais fortes possíveis, porque tudo isso faz parte da sua saúde. E que você precisa manter a sua mente saudável, o seu foco na luz, o seu foco na sua energia divina. Tá ficando doido? Vamos sentar, vamos meditar. O que aconteceu hoje? Passei a noite lá no hospital com a mamãe, cuidando. Porque, né, passando 10 dias que ela estava aqui se recuperando, ela teve uma confusão mental no domingo à noite. Domingo agora, 4 dias atrás. Eu achei esquisito. Aí ela teve um pouco de ansiedade. Eu falei, ai, muita coisa está acontecendo. Né? E chá, e abana, e reza, e meditação e tal. Deu uma melhorada, passou 2 dias. Ela teve uma confusão mental, uma desorientação. A língua enrolou e a boca entortou. O negócio estava na mão, caiu. Fiquei louca, gente. Não vou negar, me desesperei e gelei. Né? O desespero ficou todo contido, gelei, chamei SAMU. Foi muito rápido, gente, o SAMU foi pontualíssimo, fiquei apavorada, falei, e agora, se demora? E se for um AVC? Sinais, né? Sinais de AVC. Liguei pro SAMU, o atendente foi muito pronto, o que está acontecendo? Isso, isso e isso. Ele falou, vou te passar pro médico. O médico atendeu. O que está acontecendo? Isso, isso, isso. A ambulância está indo agora. Desligou. 20 minutos a ambulância estava aqui. Olha que bênção. Então, assim, em meia hora estava no hospital. E aí, assim, nessa meia hora, esses sinais todos, esses sintomas todos regrediram e parecia estar tudo bem de novo. E aí foi uma noite de confusão mental. Isso ia e vinha, e faz exame, fez tomografia, fez vários exames, nananana. Vamos resumir essa história, né? Observou-se um quadro neurológico que não era um AVC. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, né? But, o que se identificou nesses exames? Um excesso de potássio. Dona Maria estava tomando potássio porque ela tem cãibra, 1 ou 2 cápsulas ao dia. Por conta própria. E aí fomos fazendo investigação, descobrimos que ela estava tomando de vez em quando, por conta própria, um calmante que ela conseguiu uma receita com a médica dela, super forte, que provavelmente foi a causa da queda dela. E quando ela foi internada, que eu que levei pro socorro, né, do acidente, ela não relatou a medicação que ela tomava. E aí, o que você toma? Toma enalapril, toma ondelolol, toma glifage. Mãe, você só toma isso? E na decorrência desses dias foi descobrindo o número de remédios que toma aleatoriamente, sem um controle, desequilibrados. Entende o que eu estou querendo dizer? Sem fazer um exercício físico, sem fazer um controle espiritual, sem fazer uma atividade com a sua divindade, sem você fazer uma prevenção alimentar. Uma prevenção não, porque tem uma diabetes adiantadíssima, toma insulina todos os dias. E ok, desculpa, foda-se.
foda-se até que a conta chega na tua porta e ó. E aí? Entende, gente? Então eu tô contando tudo isso aí, não porque você ficar com dó de mim e achar que eu tô vivendo uma história trágica, porque eu não tô vivendo uma história trágica. Eu estou vivendo uma história de consciência. Lógico que eu fiquei nervosa, claro. Lógico que eu tive medo de que meus pais morressem, lógico. Porque eu via pessoas lúcidas, conscientes, que têm conhecimento, se negando a se cuidar, a se tratar, se abandonando. Né? Porque quando você se recusa a se tratar, você está se abandonando. Quando você não cuida da tua energia espiritual, você está também se abandonando. Então o nosso cuidado, ele é multi. Né? Não adianta eu cuidar só do corpo. Não adianta também eu cuidar só do espiritual. Eu rezo e encho, né, o bucho de um monte de veneno. Então nós estamos passando por um chamado. Né? Meu pai e minha mãe estão tendo uma oportunidade rica de se reverem. Olha, seu Sérgio, olha, dona Maria, como vocês ainda têm chance, né, de terem qualidade de vida apesar de estarem idosos. Vamos ajustar essa medicação, vamos ajustar esse seu comportamento, vamos ajustar essa mente, vamos sair desse mundo de miséria, dessa televisão que conta coisa trágica. Né? A minha mãe ensinou a gente a escutar rádio, porque a minha mãe aprendeu tudo no rádio. A minha mãe ela não tinha o primário quando eu era criança. Minha mãe foi estudar quando eu tinha 15 anos e falei, eu te ajudo a tomar conta da casa, e ela foi fazer o ensino básico, o básico, porque ela sabia escrever o nome, fazer umas continhas de mais e de menos, tá? Então, ela aprendeu muita coisa sobre psicologia, sobre educação sexual, sobre astrologia. Ela conheceu Gasparetto no rádio, ela conheceu tudo no rádio. E ensinou a gente a não ficar escutando programa de tristeza, que tinha um cara que contava história triste, que é Saudade de Você, eu não lembro o nome dele, Eli Correia, lembrei. Ela falou, eu não vou encher minha cabeça de veneno. Então ela era uma mulher viva, cheia de sabedoria. Ela não escutava aquele outro que falava, não sei o que, sabe, fazia assim com a mão, eu não lembro o nome dele, que também contava crime e fazia aquela encenação. Ela falou, não vejo isso, então isso não está na minha vida. Mas agora minha mãe assiste o problema do outro na televisão como novela. Entende como ela se inseriu, como ela se abandonou, se inseriu no mundo mental, no mental coletivo, que eu venho falando para vocês aqui, de mental coletivo. E como é fácil a gente entrar nisso. Gente, nesses últimos dias, juro por Deus, eu surtei. Cada vez que eu pegava Fernão Dias, eu chorava. E depois falei, chorou? Limpou? Vamos agora conectar com a luz? E aí eu fazia um mantra que está aqui num dos vídeos. Fazia. Porque o que isso está ensinando para eles, que não é problema meu, e o que isso está ensinando para mim? O que todos esses acontecimentos estão ensinando para a Márcia? E aí, assim, olha, ficou muito claro para mim que há uma cura coletiva, primeiro na minha família. Porque depois de anos, né, do meu pai e minha mãe nesse estresse que eles viviam e que acabou trazendo um relacionamento pesado para eles e acaba refletindo em nós, em mim e na minha irmã e nos meus filhos e nos filhos dela, nos meus sobrinhos e em todo o nosso clã. O nosso clã tinha uma tensão muito grande e claro que essa tensão tem a ver com o nosso passado, né, nossa coisa geracional, né, lá de trás, de onde tudo veio. E que como agora todo mundo está olhando para todo mundo com outro olhar, porque eu tive que olhar para o meu pai nos olhos dele e falar, pai, olha, ele falou assim, eu nunca tive nada. Eu falei, mas agora você tem, pai, agora você tem 83 anos e se você não cuidar de você, você está andando para a morte. E você não sabe como me dói te dizer isso. Mas se eu não disser para você, quem vai te dizer? Que se você não se cuidar, a morte é próxima. E que se você não cuidar, você vai viver esses dias de morte próxima, dias horríveis.
sendo que você pode escolher viver dias saudáveis até que for a hora da sua partida. Porque eu aceito a sua partida, porque um dia todos nós partiremos. Mas para mim é muito doloroso ver você sofrer todos os dias sem fazer nada. Porque eu não posso pegar o meu pai, como eu peguei os meus filhos e falar, você vai no médico, vai tomar vacina, vai tomar remédio quando precisa. Não é? A gente não tem esse lugar e a gente também não pode ter. A gente precisa respeitar, né, aqueles que vieram antes de nós e as suas escolhas. Mas o desfecho disso tem sido um desfecho muito bonito, né, muito curador. Na semana passada eu falei para vocês querem que eu conte tal, e a ideia do contar era uma ideia outra, olha que engraçado, né? E com esse acontecimento último, eu falei, nossa, agora eu tô pronta para contar, porque eu não conseguia contar, eu não conseguia sentar aqui e fazer esse vídeo, eu não conseguia ter uma inspiração, porque eu não consigo fazer vídeo sem inspiração, eu sou uma mulher inspirada. Então, eu não conseguia vir aqui e contar tudo para vocês, simplesmente não estava acontecendo, até que hoje, quando eu cheguei do hospital de manhã, olha, ainda não tomei banho, ainda tô com a roupa de ontem, ainda tô amassada. Falei, aí eu tomei meu café da manhã em casa, aí eu sentei, pus a minha música preferida, que tá lá nos stories, pus a minha música preferida, sentei, rezei, depois deixei a minha mente o mais limpa possível, meditei, e eu falei, entendi o que precisa ser dito. O que precisa ser compartilhado, né? Porque às vezes a gente acha que a gente não aprende com a história do outro, mas e Jesus? Jesus não é a minha história, é a história do outro. Né? Então sim, nós podemos aprender com exemplos. O cuidado da nossa vida, a felicidade da nossa vida é a gente cuidar do nosso espírito, a gente ter força e consciência para cuidar do templo onde habita esse espírito, da consciência desse espírito, das emoções dessa alma. Porque se a gente não cuidar, a gente vai ficar estacionado na dor. E a gente vai achar que a dor é normal. E a gente vai achar que a pílula mágica vai resolver a minha dor e não vai. E você vai, eu vou, nós vamos partir do planeta sem ter a nossa missão cumprida. Então, o que está acontecendo na minha família é uma cura familiar profunda. A espiritualidade está sendo amorosa, generosa, porque a gente reza e pede cura e eles te dão uma oportunidade. Olha, filha, você vai para o hospital, olha, você vai cair, você vai quebrar o pé, para você ter tempo para olhar para você. Para você ter tempo de meditar na tua vida. O que você tem feito da tua vida? Então, quando a gente tem um problema muito grave, Deus está falando para você assim, o que você está fazendo da tua vida? Para tudo, reveja tudo. Reescreva a sua vida agora. Então, você pode ter certeza que eu estou reescrevendo a minha em vários capítulos. Na minha vida pessoal, na minha vida afetiva, na minha vida familiar, na minha vida, em todos os futuros que eu quero para a minha carreira, em tudo que eu quero ainda trazer para vocês, em tudo que eu quero acrescentar para o meu clã. Eu espero, sinceramente, que essa história, né, a minha história particular que está acontecendo hoje. Hoje é dia 11/11. Bah! Dia de portal. Eu espero que essa história tenha te ajudado a você olhar para a sua história. E se você tiver, né, uma afinidade com a minha história, conta aqui para mim, conta para as nossas amigas. A sua história pode ajudar outras histórias também. Beijo, fica na luz.